Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, uma alegria. Estamos começando mais uma vez a nossa Escola da Fé. É um programa que tem como objetivo levar até você aquilo que está no coração da igreja. Aquilo que, olha, há 2000 anos o Espírito Santo vem colocando no coração da igreja. Porque Jesus disse para os apóstolos na Santa Ceia, não é? Está lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para entender agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Esse advérbio todo é fundamental. Aquilo que é essencial para a nossa salvação, a igreja sabe tudo, porque Jesus prometeu isso para a igreja. E é isso que a gente quer trazer aqui na Escola da Fé, o que Jesus nos ensinou. Eu comecei no último programa, quinta-feira passada não teve o programa por causa do PHN, que tem uma programação especial, mas na quinta-feira anterior eu comecei falando dos sacramentos de modo geral. Agora vamos começar a desdobrar cada um dos sacramentos. Quando eu tiver os sacramentos assim, que exigem uma explicação melhor, como a Eucaristia, como o matrimônio, eu vou demorar um pouco mais, ok? Então já estou avisando, porque quem quiser seguir a sequência de todos os sacramentos poderá seguir. Mas vamos rezar pedindo a Deus a sua bênção, a sua graça para esse programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, cheie os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nos recomendamos a vós nesta noite. E suplicamos também a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês todos que estão aqui no nosso estúdio e também vocês de casa que nos acompanham. Vocês não têm medo do frio, né? 9 horas da noite, uma noite fria aqui em Cachoeira Paulista, mas o auditório aqui está lotado. Beleza. Temos amigos aqui de Montes Claros, Minas Gerais. Vai levantando a mão aí que um dos câmeras vai focalizá-los. Está aí. Penha, Santa Catarina, temos aí o diácono Alexandre Pavan. Certo, diácono? Depois eu convido o diácono no final do programa dar a sua bênção para nós. Indaiatuba, São Paulo, Marília, São Paulo capital, São Manuel, São Paulo, Pissarras, Santa Catarina, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, Osasco, São Paulo, Presidente Prudente, São Paulo, São João del Rei, Minas Gerais, Umuarama, Paraná, Curitiba, no Paraná, Pirassununga, São Paulo, Nepomuceno, Minas Gerais, Recife, Pernambuco, Vinhedo, São Paulo, São José do Rio Preto, São Paulo, Poços de Caldas, Minas Gerais, Patos de Minas, Minas Gerais, Vila Velha, no Espírito Santo, Pontalina, em Goiás, e Maceió, Alagoas, está ali. Olha quanta gente, quantas cidades aqui presentes hoje. Beleza. Bem, como eu falei, vamos conversar hoje sobre o sacramento do batismo, o primeiro deles, né? É o que abre as portas da igreja para a gente entrar, e a partir daí a gente pode receber os outros sacramentos. Sem o batismo, a gente não é ainda cristão, não é membro da igreja, ainda não é filho de Deus por adoção em Jesus Cristo, então
não pode receber ainda os outros sacramentos, né? Eu quero mostrar aqui uma coleção que eu escrevi já há um tempo atrás para a editora Canção Nova, 7 livrinhos, um sobre cada um dos sacramentos, ok? É da editora Canção Nova, um de cada sacramento, onde eu coloco aí o que a igreja ensina, o que o catecismo ensina, o que o Código de Direito Canônico da igreja ensina. Enfim, é um estudo completo. Sobre a Eucaristia, né, como preparar-se para a Eucaristia, sobre a confissão, como confessar, por que confessar. Então, temos bastante material aqui na Canção Nova, este livro que tem os 7 sacramentos, para entender os 7 sacramentos. Então, material de consulta tem bastante, certo? Vamos começar, então, aqui no nosso plasma e acompanhar alguns slides. Aí eu quero lembrar que esses slides ficam à disposição, deixa eu pegar aqui, só para eu lembrar, para não me esquecer depois. Todo esse conteúdo fica aí no facebook.com/Escola da Fé, tá? Todos esses slides, facebook.com/Escola da Fé, e você pode assistir qualquer programa da Canção Nova também pelo youtube.play Canção Nova, certo? À disposição, gratuito, né? É o canal digital que você tem acesso aí, né? De toda a programação da Canção Nova, gratuitamente. Muito bem, então, o sacramento do batismo, né? O primeiro deles, pode passar? Então, é o primeiro e o principal sacramento para o perdão dos pecados, né? Une-nos a Cristo morto e ressuscitado e nos dá o Espírito Santo. Olha que beleza, né? Une-nos a Cristo morto, a gente participa da morte de Cristo no batismo e participa da ressurreição e recebe não só o Espírito Santo, mas a Santíssima Trindade, né? Está aí Jesus, mostra a importância dele, disse-lhes, ide pelo mundo, todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, o batismo é essencial para a salvação. Evidentemente, aqueles que sem culpa não recebem o batismo, nos caminhos insondáveis da misericórdia de Deus, o catecismo diz que, né, a pessoa terá chance de salvação. Mas para aqueles que estão em família católica, no ambiente católico, é oferecido o batismo e não aceita, eu digo, pessoa já adulta, né? Aí pode estar correndo o risco da sua salvação, né? Enfim, é a porta de entrada, assim, ordinária da igreja, certo? A igreja não quer que alguém morra sem ser batizado. Por isso, olha que coisa interessante, a igreja autoriza que qualquer pessoa possa batizar alguém em caso de perigo de morte. E é muito simples, é pegar água, tem que ser água natural. Não pode ser água misturada com outra coisa. Água, derrama na cabeça da pessoa 3 vezes, não precisa ser muito. Não é a quantidade de água que batiza, é a água. Criança, por exemplo, recém-nascida, às vezes correndo risco de morte, né? Pode pegar, molhar um algodãozinho na água, pinga na cabecinha dele 3 vezes. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Porque as portas da igreja se abrem para essa criança, se torna membro do corpo de Cristo. Pode passar. Em verdade vos digo, quem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Claro que a igreja ensina que isso aí é o caminho ordinário. Então veja como Jesus deixou bem clara a questão, né, do batismo, né? O batismo é um renascimento. Eu mostrei aqui na aula passada sobre os sacramentos, que os sacramentos nos acompanham do nascer até a morte, né? Nasce para a vida natural, renasce para a vida espiritual, o batismo. Aí o sacramento do Espírito Santo, do Pentecoste, para o jovem que vai enfrentar o mundo agora, né? Depois o sacramento da caminhada, Eucaristia, confissão. O sacramento do nosso estado de vida, ou casado ou celibatário, então o matrimônio e a ordem. E no caso da doença, da enfermidade, da morte, não somos enfermos. Veja que coisa interessante, temos uma vida natural e temos uma vida sobrenatural, as duas se acompanham, né? É muito bonito isso. Para a gente ver a importância do batismo, a gente vê que já no começo da igreja, o batismo era ministrado assim, já
Veja aqui essa citação, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. São Paulo: crê no Senhor e serás salvo, tu e tua casa. Imediatamente o carcereiro, né, lá naquela prisão de Filipos, né, onde Paulo e Silas estavam presos, né, imediatamente o carcereiro recebeu o batismo. Ele e todos os seus. Certamente havia crianças aqui, não é? Todos os seus. Normalmente quem tem família então tem filhos, né? Então o batismo depois na casa de Cornélio, que era um centurião pagão. Quando Pedro chegou lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Pedro chegou, começou a falar, né, de Cristo, aconteceu um Pentecostes ali na casa daquele pagão. E Pedro disse, não tem como negar o batismo para eles. Foi a primeira vez na história da igreja que o batismo foi dado a alguém que não era judeu. Tanto é que quando Pedro voltou para Jerusalém, ele estava ali na região de Tel Aviv. Quando ele voltou para Jerusalém, chamaram a atenção dele: Pedro, você está ficando doido, homem? A gente não pode nem entrar em casa de pagão, como é que você batiza uma família de pagão? Aí Pedro explicou: gente, aquela história toda que a gente já sabe, né? Os Atos dos Apóstolos. Eu estava aqui, tive uma visão ao meio-dia, aí chegam os mensageiros lá de Cornélio, mandaram me chamar, e o Espírito Santo me disse, vai, e eu fui. Aí Pedro ainda chega lá e fala, gente, eu não estou acostumado a entrar em casa de pagão, não. A minha lei né, judaica não deixa, mas tudo isso que aconteceu, eu estou aqui. Então, já que eu estou aqui, vou falar de Jesus Cristo. E o Espírito Santo desceu, e houve um Pentecostes na casa de Cornélio. Pedro batizou. Veja, a primeira coisa que os apóstolos faziam era batizar. Converteu, batizou. Lembra aquele etíope, né? Da rainha lá da Etiópia, Candace, né? Que o diácono Filipe encontrou com ele, tal, no caminho, ele lendo o livro do profeta Isaías, Filipe explicou para ele o que era, né? E disse, olha, aí o tipo falou para ele, olha, tem água aqui, não pode me batizar? O diácono batizou ele ali. Então vejam, era sempre isso que acontecia, né? Filipe batiza o eunuco da rainha de Etiópia, Atos dos Apóstolos. Veja, isso no começo da igreja e até hoje. O que marca realmente a importância do batismo. Pode passar? Os efeitos do batismo, vamos ver o que a igreja ensina. Primeiro, nos faz participar da morte e da ressurreição de Cristo. A gente morre com Jesus Cristo espiritualmente e renasce espiritualmente. O que vale dizer? A gente morre para o mundo do pecado, do demônio. Por isso que na celebração do batismo a gente reza o exorcismo, né? Renuncie Satanás. Na noite da Páscoa, por quê? Porque o pecado original nos prende a Satanás. Quando você morre nas mãos de Satanás pelo batismo, você renasce nas mãos de Deus. São Paulo explica isso no capítulo 7 da carta aos Romanos. Né? São Paulo fala, só tem 2 jeitos de você libertar um escravo. Ou o escravo morreu, acabou, o escravo está livre. Ou então alguém compra o escravo. Cristo nos comprou com o preço do seu sangue. Por isso que o batismo nos é dado agora de graça. É graça. Né? A carta aos Romanos explica muito bem, Romanos 6, 3, 5. Ou ignorais, de São Paulo, que todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Batizar quer dizer mergulhar. Nós fomos mergulhados na morte, participamos da morte de Cristo. Fomos, pois, sepultados com Ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova, ressuscitada. Não é? Se fomos feitos o mesmo ser com Ele por uma morte semelhante à sua, fomos feitos o mesmo ser, ou seja, mortos com Ele, sê-lo-emos igualmente por uma ressurreição. Então o que o batismo faz é isso, faz a gente participar da morte e ressurreição de Cristo, nasce uma nova criatura. São Paulo fala, quem está em Cristo é uma nova criatura, foi revestido de Jesus Cristo. Vamos lá? Eu tenho bastante slides hoje. É um renascer de novo no Espírito Santo. Né? São Tito fala isso bem claro, né? E não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude da sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o batismo de regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Eu gosto dessa palavra,
Regeneração. Nós somos gerados no seio da mãe, agora nós somos regenerados, gerado de novo para Deus. A gente vai entendendo a importância do batismo, né? E também uma renovação do Espírito Santo. Nada melhor do que a própria palavra de Deus para explicar as coisas para a gente, né? Pode passar? Está aí. Terceiro efeito do batismo é ser liberado dos pecados. O pecado ensina a igreja, nos liberta de todos os pecados, desde o pecado original até os pecados pessoais, se a pessoa for adulto e for batizado como adulto. É tão interessante que o imperador Constantino, né, foi o primeiro imperador que se converteu ao cristianismo, lá por volta do ano 310, mais ou menos. O Constantino disse: eu quero ser batizado só na hora da morte, porque assim eu apago todos os meus pecados. A sorte dele é que deu tempo. Um bispo, né, da Nicomédia, que é uma cidade ali perto de Constantinopla, né, batizou Constantino, porque Constantino, ele era na verdade um pagão, e tinha cometido muito crime, né? Depois se converteu, mandou matar a própria esposa, Berta, que ele disse que amava muito, mas ela traiu ele, matou um cunhado, matou o sogro. Naquele tempo era assim, né? Aquele mundo romano era cheio de coisas desse tipo. Então ele disse: bom, já que eu tenho tanto peso na minha consciência, eu quero ser batizado na hora da morte. E foi. E foi um homem que ajudou muito a igreja, né? Protegeu a igreja, cedeu para o Papa o castelo dele, no bairro do Latrão, em Roma, proibiu a perseguição aos cristãos. O primeiro imperador que proibiu a perseguição aos cristãos, no ano 313, pelo Edito de Milão, né? Realmente, mas era ainda um cristão bruto, né? Um cristão que veio do paganismo romano, né? A gente entende isso também. Bom, ali nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, São Pedro, né? Naquele discurso de Pentecostes, o povo ficou compungido com o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, e perguntaram: e agora, irmãos, o que nós temos que fazer? Pedro responde: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Remissão quer dizer retirada dos seus pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Está aí. Veja como é marcante na história da igreja. A primeira coisa que os apóstolos faziam era pregar o querigma. Querigma em grego quer dizer grito. Que grito é esse? Jesus Cristo é o Salvador, é o único Salvador. Aceita, então vai ser batizado. Em seguida, batizado. Depois vinha toda a evangelização. Aí vinha toda a pregação do credo, que acabou se tornando uma oração, mas que não era uma oração antes. Vamos lá. Outro efeito do batismo é ser arrancado do mundo das trevas e do domínio de Satanás. Na vigília pascal, né, onde a gente faz a renovação das promessas do batismo, reza a liturgia toda, né? Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Olha que interessante, né? A igreja compara aquela travessia do mar vermelho, que o povo, né, com um povo que renasce pelo batismo. Ou seja, sai da escravidão do pecado, como os egípcios saíram da escravidão do Egito e foram para a terra prometida. O batizado sai da escravidão das trevas do pecado e vai para uma vida nova em Jesus Cristo. Certo? Bom. Quinto é tornar-se membro de Jesus Cristo. São Paulo fala claro ali, 1 Coríntios 12, somos incorporados à igreja, corpo místico de Cristo e participantes da sua missão de salvar o mundo. Está aí. Ser batizado não é só uma libertação, é também um compromisso. Que compromisso é esse? Junto com Cristo, salvar o mundo. Todo batizado é missionário. Uma vez que a gente faz parte do corpo de Cristo, nós temos que assumir a missão de Cristo. Ok? Somos membros uns dos outros, São Paulo fala na carta aos Efésios, fomos todos batizados num só Espírito, para sermos um só corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, outro efeito é esse, nós passamos a ser membros do corpo de Cristo. Muito importante a gente tomar consciência disso. Esses dedos aqui são parte da minha mão.
são membros do meu corpo, certo? Se eu cortar esse dedo aqui, o corpo inteiro fica incomodado, não é? Dói, o corpo inteiro. Por quê? Porque é parte do meu corpo. Então, é assim que a gente tem que se sentir na igreja. Um cristão que dizia lá, Elizabeth Lizier, né? Um cristão que se eleva à igreja. Um cristão que se abaixa a igreja. Ok? São Paulo fala, quando ele fala, por exemplo, do pecado do sexo, ele fala um pecado muito feio, porque você peca com o corpo, que faz parte de Cristo. É como se eu pegasse a minha mão e colocasse na lama. É minha mão, é parte do meu corpo ficou sujo, porque minha mão ficou suja. Então o pecado não me suja, não suja só a mim, suja o corpo de Cristo. Por isso que a gente se confessa com o padre, porque o padre, como ministro da igreja, vai dar o perdão da igreja, porque eu sujei a igreja com o meu pecado, eu diminuí a igreja com o meu pecado, entenderam? Uma das conotações do sacramento da confissão, de eu confessar como um ministro da igreja, é porque o pecado prejudica a mim, prejudica a igreja e prejudica o mundo. Então, o ministro da igreja me dá o perdão, em nome da igreja. Está aí, pode passar. São Pedro, né? Primeira carta dele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um de seus membros. São Paulo primeiro, né? Lá na carta aos Coríntios. Cada um de sua parte é um dos seus membros. O batizado, ele é membro de Cristo, é um braço de Cristo, é um olho de Cristo. Por isso que Cristo nos envia, né? Primeiro envia, evidentemente, os ordenados, né? Na Santa Ceia, ou melhor, no domingo da ressurreição, ele institui o sacramento da confissão e fala para os apóstolos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. O batismo, ele envia: ide pelo mundo inteiro, batizai. Por quê? Porque o Cristo quer agir através da igreja. Ele já fez a parte dele. Ele morreu, ressuscitou e voltou para o céu. Mas ele deixou a igreja, que é o braço dele prolongado na história dos homens, para continuar a missão salvífica. Onde a igreja nos toca, é o Cristo que nos toca. Quando a igreja batiza, é o Cristo que batiza, e assim por diante, né? E eu acho bonita essa expressão de São Pedro aqui: os batizados tornam-se pedras vivas, né? Para a construção de um edifício espiritual, para um sacerdócio santo. Imagina uma casa feita de pedras vivas. A casa espiritual é o corpo de Cristo, né? A igreja não é um clube, não, é um organismo vivo. Quando você é batizado, você não entra para um clube, vou fazer parte dessa associação, vou fazer parte desse clube. Não, você entra para um corpo vivo, ok? É diferente. Por isso que batiza a criança, porque a criança, já pequenininha, vai aparecer aqui daqui a pouco, ela tem o direito já de participar dessa vida nova em Cristo. Vamos lá. E tornar-se filho de Deus. O catecismo da igreja fala claro: o batismo nos faz filhos de Deus, não é? Aqui a citação do catecismo, parágrafo 1997. Pelo batismo, o cristão tem parte na graça de Cristo, cabeça da igreja, como filho adotivo, diz o catecismo. Pode, doravante, chamar a Deus de Pai. Sabia que os catecúmenos que se preparavam durante 3 anos para ser batizado no começo da igreja, eles não podiam assistir à missa. Eles entravam para a missa até a oração eucarística. Quando começava a oração eucarística, saíam todos da igreja. Por quê? Porque não pode rezar o Pai Nosso, você ainda não é batizado. Era assim, não rezar. Ia lá por... Eu não sei se vocês notaram, quem já foi à Europa, vê que nas grandes catedrais da Europa, tem a catedral e do lado tem um batistério, que é quase que uma outra igreja. Em Pisa, por exemplo, é muito claro. Tem a catedral de Pisa, do lado tem um batistério enorme, é uma outra igreja. Então, na hora da oração eucarística, os catecúmenos que estavam se preparando, saíam da missa e iam para lá, para ter catequese, né? Então, olha o que o catecismo diz: pode, doravante, chamar a Deus de Pai. Por quê? Porque foi adotado como filho em Jesus Cristo. A partir do momento que você foi enxertado em Cristo pelo batismo, você passou a ser irmão de Cristo. Como Cristo é filho do Pai, você passou a ser filho por adoção. Filho no Filho.
Entenderam? Olha que glória que Deus nos deu, né? Somos filhos dele por Jesus Cristo, por adoção. Certo? Jesus é o Filho único, nós nos tornamos filhos por adoção. Né? O Catecismo fala aqui no parágrafo 1270, tornados filhos de Deus, tornados filhos de Deus, pela regeneração batismal, os batizados são obrigados a professar diante dos homens a fé. Porque então tem que professar a minha fé, né? Que pela igreja receberam de Deus, e a participar da atividade apostólica e missionária do povo de Deus. É a missão, que eu já falei aqui. Se é membro de Cristo, parte do corpo de Cristo, então você tem que também cumprir a missão de Cristo. Não é? São Paulo, Jesus fala, né? Aquele que não me testemunhar diante dos homens, eu não o testemunharei diante do meu Pai e dos seus anjos. Né? Então a gente tem que testemunhar a Deus, Jesus, né? Sem medo. O que mais? A igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus, se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento. Diz o Catecismo da Igreja Católica. Os pais e os padrinhos privariam a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus, se não lhe conferisse o batismo pouco depois do nascimento. Ok? Por que esperar a criança crescer? Que o batismo, você não se confessa antes de ser batizado. Por quê? Porque o pecado original não é um pecado de culpa, é um pecado de herança. É chamado de pecado por analogia, não por essência. Em que sentido? O pecado original, ele nos priva da graça de Deus, assim como o pecado pessoal também nos priva da graça de Deus. Então, por isso que é chamado de pecado. Mas não é um pecado de culpa, é um pecado de herança. Nossos pais perderam a graça de Deus, não puderam transmitir para nós. Com o batismo a gente volta a ter a graça de Deus. Ok? Esse é o sentido. Bem, vamos fazer um intervalo, está na hora. A gente volta já para continuar. Ok? Pode esperar aí que é bastante rápido o intervalo, não demora não. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa. Você viu, o intervalo é muito rápido. Temos mais um amigo aqui do Rio de Janeiro. Quem que chegou do Rio de Janeiro? Ok. Eu tenho um recado aqui para dar, da Canção Nova. Quem ainda não é sócio, quem é sócio pelo boleto bancário, pode começar a contribuir pelo cartão de crédito, ok? Para muita gente é mais fácil, né? Aí vem lá na fatura do final do mês, né, o que você transferiu para a Canção Nova. E quem quiser ter informação mais detalhada, entra aí, clube.cançãonova.com, tá? Ou então, telefona para cá, o telefone 12 31 86 2600, né? É importante que a gente ajude. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu acompanho o Padre Jonas há quase 50 anos, porque eu conheci o Padre Jonas, eu tinha 20 anos de idade, vou fazer 70, são 50 anos, e nunca me afastei dele. Interessante, como é que Deus nos uniu, né? Eu vi esse homem começar tudo isso com uma máquina de escrever. Hoje a Canção Nova no Brasil, no mundo e no Brasil, né? Mas ele tem uma coisa, ele disse, eu nunca vou botar propaganda, nem na rádio, nem na televisão, porque eu quero uma TV, uma rádio livre, que eu possa mudar a grade do jeito que eu quiser, sem depender de patrocinador nem nada, e também para ensinar os cristãos católicos a bancarem a evangelização. Vocês veem como é que as televisões têm programas de evangélicos, não é? Quem que banca isso? São eles. Ok? Por que nós não vamos fazer a mesma coisa com a nossa fé católica? Temos que fazer. Vocês não vão ver uma igreja evangélica fazer rifa, fazer bingo, é dízimo, não é? É uma lição que eles dão em nós. Por que não aprender? O Padre Jonas optou por isso, mas aí é fundamental que a gente ajude, né? E sabe, e Jesus fala, aquele que é fiel no pouco lhe será dado muito. E o muito de Deus é muito, né? Tá aí, antes de voltar para cá, que eu vou rápido voltar já, eu quero só mostrar aqui duas coisas. Eu tenho uma coleção de CDs sobre o catecismo da igreja. Muita gente me pergunta, são 40 horas gravadas em CD, onde eu explico o catecismo da igreja, que é
o texto de referência da fé católica, diz o Papa João Paulo II. Né? Tem também uma coleção de 100 horas de história da igreja. Idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Ok? 100 horas de gravação. Quem gosta de estudar a história da igreja, é para colocar aí no CD e escutar, no rádio, em casa, como queira. Este conjunto aqui é um curso bíblico também de 100 horas, onde eu explico os 73 livros da Bíblia, baseados em duas fontes muito boas. Uma fonte, evidentemente, é a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia assim, muito boa. Um manual que explica a Bíblia inteira, que é da Universidade de Navarra, do Opus Dei, excelente, são 1.500 páginas, explica todos os livros da Bíblia, quase que versículo por versículo. E tem uma coleção também da editora Loyola, muito boa, chamada Comentário Bíblico, são 3 volumes, né? Daí umas 1.200 páginas, que explica também. Então, esse material todo eu compilei, né? Como fonte de consulta, e escrevi porque hoje o povo está muito ligado na Bíblia, graças a Deus, mas tem que entender a Bíblia, não é fácil entender o Antigo Testamento, não é fácil entender o Apocalipse, né? Então, esse material nós temos aí. E também quero mostrar essa coleção de livros pequenos, que eu chamei de coleção Formação Católica. Por exemplo, aqui, olha, por que não basta só a Bíblia? Né? Nós, além da Bíblia, a igreja se guia pelo magistério da igreja e pela tradição. Nós não somos só de Bíblia, né? A Bíblia, claro, é fundamental. Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Como entender as 10 pragas do Egito? Com quem Caim se casou? Né? Como é que a humanidade se reproduziu? Né? Como entender, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho, a Torre de Babel, enfim, essas coisas todas que eu digo não é fácil, a gente tem que ver a explicação da igreja, né? Depois, como ler, entender a Bíblia, enfim, é uma coleção de assuntos assim, escolhidos, onde o povo tem muita dúvida. Como eu recebo muitas perguntas, né, eu faço praticamente 3 programas respondendo perguntas. Faço pela internet, segunda-feira à noite, pelo Facebook, 1 hora respondendo perguntas. E não dou conta de responder as perguntas que chegam. Participo do Trocando Ideias, aqui na Canção Nova, terça-feira, meio-dia. Faço um programa Pergunte e Responderemos na quarta-feira. São 3 atividades só, então recebo. E aí eu fico sabendo que o povo tem mais dúvida. Então, dentro dessa demanda de dúvida, eu procuro escrever alguma coisa para explicar. Agora, aquilo que a igreja nos ensina. Não é minha opinião, nem é o que eu quero ensinar, é o que a igreja nos ensina. A igreja tem a infalibilidade, nós não temos. Muito bem, vamos continuar então aqui, né, com o sacramento do batismo. Vamos ver agora os frutos do batismo. A gente viu os efeitos, os frutos. A igreja ensina. Primeiro fruto, os dons infusos do Espírito Santo. A igreja ensina que no batismo a gente recebe os dons infusos, sabedoria, ciência, entendimento, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. Né? Vamos explicar rapidamente, não dá tempo de explicar demorado. Né? Sabedoria é a sabedoria de Deus, como viver de acordo com a vontade de Deus, com a lei de Deus. O Espírito Santo te dá essa força, né? Essa sabedoria. A ciência, você ter domínio da ciência sagrada, das coisas de Deus, entender a Bíblia com profundidade, a liturgia, etc. Né? O entendimento, você entender as coisas que a igreja ensina, ou seja, uma iluminação da inteligência. Né? O conselho, aquilo que Deus nos orienta na nossa vida, nas nossas decisões, na profissão, e o Espírito Santo, ele coloca como que 7 sementes de graça no coração do batizado, e que com o tempo vai florescendo. Certo? A fortaleza para a pessoa enfrentar as lutas da vida, as preocupações, tribulações, sem esmorecer, sem desanimar. Fortaleza. Né? Faltou colocar aí a piedade, né? A piedade é uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida de gostar das coisas de Deus. É o dom da piedade. E o temor de Deus, que não é medo, é amor a Deus. O temor de Deus no sentido de amar a Deus com profundidade. Amar a tal ponto que você não quer ofender Deus.
Você tem medo de ofender Deus. Esse é o temor. Não é medo de Deus, é medo de ofender a Deus. Não porque Deus vai te castigar, porque você o ama, porque é seu pai, né? São Basílio Magno, doutor da igreja, dizia que a gente pode ter 3 tipos de relacionamento com Deus. Ou um relacionamento como escravo, que obedece com medo do chicote, né? Se eu não fizer isso, Deus vai me jogar no inferno. É o escravo. Ou então como mercenário, aquele que faz um negócio com Deus, toma lá da cá. Eu rezo, faço isso, faço aquilo, mas o Senhor me dá a teologia da prosperidade. Não serve. E tem a terceira opção, você servir a Deus como filho, não como escravo, nem como mercenário, como filho. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus por amor, não quero pecar porque não quero ferir o coração do meu pai. Essa é a verdadeira religião. Ninguém vai ser religioso de verdade por medo ou por negócio com Deus. A gente só se torna religioso profundo quando a gente faz por amor a Deus. Deus é bom, Deus é meu pai. Cristo morreu na cruz por causa de mim. Eu preciso pagar amor com amor, como dizia São João da Cruz. Depois, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são virtudes ligadas diretamente em Deus, por isso chamam teologais, teos de Deus. A fé e a esperança são as virtudes mais importantes, elas emanam diretamente de Deus. A fé vem de Deus, a esperança vem de Deus, a esperança da vida em Deus, e a caridade, que Deus é amor, né? Então, o Espírito Santo coloca já no coração do batizado, né, essas sementes. E as virtudes cardeais, né, que a igreja chama também de virtudes morais: prudência, justiça, fortaleza, temperança, né? Então, vejam quantas coisas a teologia ensina que, né, no batismo a gente recebe de Deus. Pode passar? E os que morrem sem batismo, o que a igreja diz? Vamos ver, né? O Espírito Santo oferece a todos, sob forma que só Deus conhece, a gente não conhece, a possibilidade de se associarem ao mistério pascal. Ou seja, aqueles que morreram sem batismo, sem culpa, Deus vai dar a eles, segundo diz a Gaudium et Spes, a Lumen Gentium e Ad Gentes, 3 documentos do Concílio Vaticano II enfatizam isso. Quem morreu sem o batismo, na misericórdia de Deus, por caminhos que a gente não sabe, mas que Deus sabe, será dada à pessoa alguma chance de entrar para a igreja, porque ao batismo de sangue, ao batismo de desejo, a igreja coloca isso, né? Bom, o catecismo, no 1260, diz assim: todo homem que, desconhecendo o evangelho de Cristo e a sua igreja, mas procura a verdade e pratica a vontade de Deus segundo o seu conhecimento dela, pode ser salvo. Pode-se supor que tais pessoas teriam desejado explicitamente o batismo se tivessem tido conhecimento da necessidade dele, entenderam? Gente, é o catecismo falando, não sou eu. Ou seja, a pessoa morreu sem batismo, sem culpa, não conheceu o batismo, não foi dada a chance dela de ser batizada, mas Deus vai, aí é o que estou falando, é como se Deus dissesse, depois da pessoa morrer: se você tivesse a chance de ser batizado, você aceitaria? Sim, claro. Então vem, entenderam? Por isso que a igreja pede para rezar pelas pessoas que morreram sem batismo, até as criancinhas que morreram sem batismo. Manda fazer as exéquias das crianças, entende? Por causa disso, porque Deus vai dar a ela uma oportunidade. Deus é amor, né? Jesus fala: deixai vir a mim as criancinhas. Passa. Quanto às crianças mortas sem batismo, o que é que diz, né? A liturgia da igreja convida-nos a ter confiança na misericórdia divina e a orar pela salvação delas, 1283 do Catecismo. Baseado naquilo: deixar as crianças virem a mim, não as impeçais. Evangelho de São Marcos. Então, o catecismo manda rezar pelas crianças, por causa do que eu passei antes. Elas também terão uma chance de poder entrar no reino de Deus pelo batismo conquistado, uma forma que só Deus sabe. A comparação que eu faço é o seguinte, sabe, gente? Você tem uma casa, todo mundo entra pela porta, mas de repente alguém pode entrar pela janela, né? Um caminho bem diferente, sei lá, entendeu? Deus tem na misericórdia dele caminhos insondáveis, né? Vamos lá. Agora, isso não quer dizer que a gente vai relaxar o batismo, não.
Vamos batizar todo mundo. Gente, eu fico impressionado de ver. Eu escrevi um livro sobre o nosso grande José de Anchieta, né? Sou apaixonado por José de Anchieta. O moço chegou aqui com 19 anos, era seminarista ainda, morreu aqui no Brasil, em Vila Velha, né, Laís? Com 60 e tantos anos de idade. O Anchieta, às vezes ele caminhava 30 quilômetros dentro da mata para batizar um índiozinho. Isso o quê? 1550, mas o Brasil estava recém-descoberto. O homem fazia loucura para batizar alguém, para não deixar um índio morrer sem batismo. Veja, como na cabeça dos santos, a vivência do batismo era algo fundamental. Leia o livro, São José de Anchieta. Aliás, olha, é um protetor do Brasil, né? Não sei se sabem, né? Quando ele foi canonizado pelo Papa Francisco, a CNBB proclamou São José de Anchieta patrono do Brasil, junto com Nossa Senhora Aparecida. Ok? É importante. Gente, e patrono não é um título só honorífico, não. O que a igreja liga na terra, Deus liga no céu. Ele no céu cuida do Brasil. Pode interceder por São José de Anchieta pelas necessidades do Brasil, como se intercede por Nossa Senhora Aparecida. Porque, Pedro, que você ligar aqui na terra, eu ligo no céu. Pedro e os apóstolos. A gente tem que ter consciência muito clara desse poder, né, que Deus concedeu à igreja. Por que a igreja batiza as crianças? Vamos ver, né? Passa aí. Santo Irineu de Leão, que é lá do século II, morreu em 200, foi bispo de Leão. Olha o que ele diz: Jesus veio salvar a todos que através dele nasceram de novo pelo batismo de Deus. Os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos. Então, vocês estão vendo que a igreja batiza desde os primeiros séculos, os recém-nascidos. Olha aqui, Orígenes, que foi bispo de Alexandria, não é? Século II, século III, morreu em 285, a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. Está aqui na carta dele, de Romanos. Ou seja, a igreja batiza a criança desde o primeiro século. Na casa, né, de Cornélio, todo mundo foi batizado. Será que não tinha criança? Na casa do carcereiro de Filipos, todo mundo foi batizado. Será que não tinha criança? Claro que tinha. E de quem os apóstolos aprenderam? De Cristo. Eu falo, porque receber o batismo não é entrar para um clube, é entrar para o corpo de Cristo. Ah, mas a criança não tem fé. A criança não tem fé, mas o pai tem, a mãe tem, os padrinhos têm, o pároco tem. A fé da igreja supre a falta de fé da criança. Ok? Pode passar. São Cipriano de Cartago, doutor da igreja, olha aqui, ano 200 e pouco, nasceu. Do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Carta que ele escreveu a Fido. Estão vendo, gente? A tradição fortíssima da igreja. O Concílio de Cartago, no ano 418, no tempo de Santo Agostinho, rejeitou a posição daqueles que negam que se devam batizar as crianças recém-nascidas do seio materno. Cânon 2, né, do Concílio de Cartago. Então, é transparente, né? Pode passar. A celebração do batismo, vamos falar alguma coisa sobre isso que também é importante, né? Então, o cânon 855 do Código de Direito Canônico da Igreja, que rege toda a vida da Igreja, ele diz: cuidem os pais, padrinhos e o pároco, que não se imponham nomes alheios ao senso cristão. Então, a Igreja recomenda colocar nome de cristãos na criança. Por quê? Porque no batismo a criança ganha um protetor que tem o nome dela. Aí você põe o nome lá de Neymar. Será que existe São Neymar? Michael Jackson. Será que existe São Michael Jackson? Não, ponha Pedro, Tiago, João, Tomé, Felipe, Bartolomeu, Elizabeth, né? É sério isso, gente, né? Meus filhos são Mateus, Lucas, Davi, Priscila, tudo nome de santo. Claro, já tem um protetor no céu a partir disso. Sabe, a gente precisa valorizar essas coisas. Essas coisas não são tradições vazias humanas. O catecismo, eu faço questão de colocar o Código de Direito Canônico da Igreja. O cânon
colocar nome cristão. E fala, cuidem os pais, os padrinhos, e o pároco também. O pároco devia chegar, peraí, não põe esse nome na criança, não. Às vezes, gente, põe até nome que não é, às vezes, de outras entidades. O primeiro papa que mudou de nome na história da igreja, sabe por que ele mudou de nome? Porque o nome dele era Minerva. Minerva é um deus pagão. Ele trocou o nome dele para João. Foi o primeiro papa que mudou de nome, lá por volta do ano 500 e pouco. Entenderam? Porque o nome dele, não, ele era, antigamente havia o paganismo, então ele trocou de nome. Vou me chamar, né? Muito bem. Onde deve ser realizado o batismo? O Código de Direito Canônico diz que o batismo deve ser realizado na igreja matriz da paróquia. Esse é o vamos dizer assim, o dado ordinário, né? Agora, é claro que eu falei, no caso de necessidade de morte, você batiza a criança em qualquer lugar. Okay? No carro, na casa, em qualquer lugar. Mas, ordinariamente, por quê? Porque tem que ser feito todo o rito do batismo, né? Por exemplo, quem batiza uma criança, por exemplo, assim, no hospital, em caso de perigo de morte, depois o padre deve fazer todo o rito do batismo, só não vai repetir o derramamento da água, certo? Porque 3 sacramentos não podem ser repetidos. Batismo, a crisma e a ordem. Não pode ser repetido. Matrimônio pode repetir, se a pessoa ficar viúva, né? A comunhão, a eucaristia, a unção dos enfermos. Mas os 3 não podem ser repetidos. Quem deve batizar? Bom, quem deve batizar é o padre, o bispo, o diácono, até ministro extraordinário da Eucaristia, se o pároco autorizar, e qualquer um de nós, em caso de necessidade, de perigo de morte. Uma coisa interessante que o Código de Direito Canônico fala, eu não transcrevi tudo aqui, só para a gente não gastar muito tempo. O Código fala assim, se uma pessoa está em perigo de morte, pode ser criança ou adulto, você deve batizar, independente até da vontade dos pais. Por quê? Porque ela não vai ter mais chance de ser batizada. Está na hora, está na iminência de morte. Se a criança está bem, não deve batizar sem a ordem dos pais. Não deve. Mas num caso de perigo de morte, o Código de Direito Canônico fala, batize, mesmo contra a vontade dos pais. É interessante isso, né? Veja a importância que a igreja dá ao batismo, né? Quem pode ser batizado? Quem não foi batizado. Quem já foi não pode, certo? O que é preciso para poder batizar a criança? Bom, o Código de Direito Canônico fala que para ser padrinho, né, o padrinho precisa ser batizado, crismado e estar vivendo de acordo com a lei da igreja, o Evangelho. Se é vivendo de acordo com a lei de Deus, pode ser padrinho, porque o padrinho ele vai ser um exemplo para o afilhado também, né? Não é só para tomar cerveja com os pais, né, ou com o padre, né? Não, ele vai ajudar os pais a educar a criança, então ele tem que ser um modelo para a criança. Se ele não está vivendo de acordo com a lei de Cristo, como é que ele vai ser modelo para a criança? Então o Código exige isso, essas 3 coisas. Tá? O que mais? Pode passar? Outro artigo do Código de Direito Canônico, o Cânon 868, parágrafo 2º, em perigo de morte, a criança, filha de pais católicos e mesmo não católicos, é licitamente batizada, mesmo contra a vontade dos pais. Vocês vão transcrever aqui para quem quiser conferir. É o Código de Direito Canônico da Igreja que fala isso. Né? Nessa coleçãozinha de livros que eu mostrei a vocês, Batismo, que é aqui da editora Canção Nova, tem todos os 7 sacramentos. Aqui, em cada um deles, eu coloco o que o Código de Direito Canônico fala sobre cada um desses sacramentos, dos 7. E é importante a gente saber, né? Aí, ó, aqui, por exemplo, dá um close aqui ou aqui? Lá? Aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, o cânon, esse aqui sobre o batismo, olha aqui, cânon 875, se não houver padrinho, aquele que administra o batismo, cuide que haja pelo menos uma testemunha pela qual se possa provar a administração do batismo. Então eu transcrevo aqui, ó, os códigos, os cânon do Código de Direito Canônico, que explica, depois eu coloco o rito do batismo. Então esses livrinhos foram traduzidos lá para o espanhol.
Canção Nova traduzida, porque ajuda. A gente sabe, quem trabalha aí com pastoral de batismo, crisma, eucaristia, saber direitinho o que a igreja ensina, é importante isso, né? Vamos lá, pode passar. Batismo sob condições, o que é isso, né? Quando há dúvida se alguém foi batizado ou não, não se pode batizar quem já morreu. Duas coisas. Então, se não uma pessoa, eu não sei se eu fui batizado ou não, né? Como é que faz? Batiza sob condições. Ou seja, derrama água na cabeça da pessoa. Se você não foi batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Assim a pessoa fica batizada. Se não for, fica. Se foi, não é batizado. É batismo sob condições. Não se pode batizar quem já morreu. Nenhum sacramento pode ser dado à pessoa que já morreu. Não pode dar unção dos enfermos. Não, se morreu, os sacramentos são só para esta vida. Ok? Então, por exemplo, uma mãe abortou uma criança. Se ela estiver viva, você pode batizar. Alguém pode batizar. Não tem certeza se está vivo ou não. Batiza sob condições. Fulano, se você, né, dá um nome para ela. Fulano, se você não é batizado, ou se você está vivo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se for morto, não pode batizar. O cânon 871. Os fetos abortivos, se estiverem vivos, sejam batizados enquanto possível. Está aí, está no cânon. Condições para ser padrinho, aquilo que eu já falei, está no cânon 874. Né? Seja católico, já tenha recebido o Santíssimo Sacramento, da Eucaristia, leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Certo? O que mais? Os não católicos batizados validamente. A igreja reconhece como válido o batismo de algumas igrejas não católicas, algumas igrejas protestantes, né? Com efeito, aqueles que creem em Cristo e foram validamente batizados, acham certa comunhão, embora não perfeita, com a igreja católica. São os evangelhos que recebem o batismo validamente. Quais são as igrejas? Aqui eu não coloco todas elas, porque são várias, mas tem no Código de Direito Canônico uma relação ali de várias igrejas, ok? Muito bem. O batismo, pois, constitui o vínculo sacramental da unidade que liga todos que foram regenerados por ele. Está no documento da Igreja Unitatis Redi Integratis. Tem mais? Acabou? Acabou? Então, ótimo, gente. Acabaram os slides e acabou o tempo. Parece que Deus cronometra esse programa. Que coisa boa. Olha, muito obrigado a vocês que vieram participar. Cadê o diácono para lhe dar a benção? Pode chegar aqui, diácono. É Alexandre, né? Alexandre Pavan. Pavan. Prazer. De que cidade que é? Penha, Santa Catarina. Penha, Santa Catarina. Tiago, deixa a sua bênção para todo esse povo, o pessoal de casa. Né? A bênção sacramental você pode receber em casa, não pode receber sacramento à distância, mas sacramental pode. Está certo, Tiago? Corretíssimo. Beleza, então deixa a sua bênção conosco. Professor, quero dizer ao senhor, reafirmar, porque já disse isso aqui antes, né? Toda quinta-feira, quando termina esse programa, eu estou ali do outro lado daquela lente, abençoando todos aqueles que assistem, porque a nossa igreja, a nossa fé, ela precisa se expandir e cada vez mais ir para a realidade da pessoa. Amém? Amém. Pela intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, eu peço ao Senhor que vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Permaneçamos na paz de Cristo. Amém. Boa noite. Amém. Muito obrigado, diácono. Obrigado a vocês que vieram. Quinta-feira que vem, se Deus quiser, o sacramento da crisma. Ok? Com certeza. Um abraço a todos. Fique com Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.